Poder do Espírito Santo nas nossas vidas. O livro de Tiago, o livro dos Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas. Lucas foi um homem que ele escreveu minuciosamente cada detalhe do livro de Lucas. Assim como também ele escreve, ele faz uma pesquisa profunda sobre a Igreja de Cristo, sobre a ação do Espírito Santo, e nos revela através do livro dos Atos dos Apóstolos. Este livro dos Atos dos Apóstolos, ele mostra o poder, o quão efetivo é o Espírito Santo na vida dos crentes. O que ele pode fazer é quando o crente ele abre o coração para receber o poder do alto poder do Senhor. Ele começa esta palavra nos apresentando que o Senhor ele subiu aos céus e ele foi visto pelos discípulos. Ele não somente foi visto pelos discípulos, como em 40 dias os discípulos passaram com ele lado a lado, vendo ele, o homem ressuscitado, o homem que estava morto e que havia ressuscitado. O livro de Paulo, ele vai nos revelar que mais de 500 pessoas viram Jesus Cristo ressuscitado em Jerusalém e eles clamavam a este Senhor. O que a palavra do Senhor nos revela e o que eu já quero trazer para a igreja é que não tem como refutar a morte de Cristo, porque Cristo ele veio aqui, ele morreu na cruz do Calvário, ele verteu o seu sangue, como nós estamos fazendo lembrança hoje, para salvar o que estava perdido, e ele ressuscitou no terceiro dia. Cristo ressurreto, Cristo que ressuscitou. Muitos, principalmente naquela época, diziam: não, roubaram o corpo do discípulo, as mulheres erraram de túmulo, eles fizeram alguma artimanha, inventaram esta mentira. Mas o que a palavra nos revela é 12 homens, os discípulos do Senhor, morrendo por algo que é real. Será que eles deram a vida por algo que não é real? Não, eles deram a sua vida pelo Cristo que verdadeiramente ressuscitou dos mortos, e Ele está vivo, e Ele venceu a morte, e Ele tem poder para derramar a vitória sobre o povo de Deus, sobre aquele que crê no seu poder. Ele venceu, nós também venceremos, é o que nos revela a palavra do Senhor. Quando nós lemos os versículos 4, 5 e 8, nós vemos a descida do Espírito Santo, a revelação da descida do Espírito Santo. Como nos diz João capítulo 16: se eu não for, o Consolador não virá, mas se eu for, eu o enviarei. Imagina os discípulos, Jesus havia morrido, e depois de 3 dias, eu penso que quando Jesus morreu, houve um grande distúrbio na mente deles, eles ficaram perdidos. Aí quando Jesus ressuscitou, reacendeu aquela chama. Jesus está conosco. 40 dias Jesus ficou lá do lado com eles, mas de repente Jesus diz: eu não vou ficar com vocês. O coração deles, quem sabe, se entristece. Jesus não vai estar conosco, Jesus vai nos deixar só, mas Ele disse: eu não subir aos céus, o Espírito que vos apoderará do poder do Espírito Santo não virá sobre vocês. Então nós entendemos que o Senhor Jesus ele precisava subir para a descida, para o poder do Espírito Santo se manifestar aqui nesta terra. Diga glória a Deus. Quando Jesus ele diz aos discípulos que há de vir o Espírito Santo sobre vós, ele fala para os discípulos: fiquem em Jerusalém. Irmãos, é muito difícil, olha só a posição que eles estavam. Jesus havia morrido, ressuscitado, e Jerusalém é o pior lugar para eles estarem, porque todos sentiam raiva de Jesus, todos estavam perseguindo Jesus, e Jesus diz: subam para Jerusalém, subam para o cenáculo, subam lá e perseverem em oração. Jesus disse para eles irem para um lugar perigoso para eles. Jesus disse para eles ir um lugar que pelos olhos naturais não deveriam ir, mas eles foram fiéis e obedientes à palavra do Senhor.